Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um assunto que mexe com o bolso de todo mundo: os impostos. Para onde vai, afinal, o dinheiro que a gente paga? São bilhões e bilhões de reais em jogo. E o caminho que essa grana percorre pode tanto transformar uma cidade inteira, salvar vidas, ou, bom, se perder por aí. A pergunta parece simples, né? Mas a resposta, olha, é bem complexa. Vamos juntos seguir o rastro de algumas cifras bem altas para entender na prática o que acontece com o nosso dinheiro. Guarda bem esse número: 3,6 bilhões de reais. Ele tem tudo a ver com a forma como as pessoas se locomovem todos os dias numa cidade. Agora, 184 milhões, um valor que vai direto para o prato de comida e que conecta o campo com a cidade de um jeito muito bacana. E para fechar, um número que impressiona: 1,2 bilhão de reais. Esse valor aqui está ligado à saúde e é um caso que deu um prejuízo gigantesco, mas que, por incrível que pareça, também nos ensina muita coisa. Ok, vamos lá. Todos esses valores são dinheiro público, o nosso dinheiro. E para gastar essa grana, existem regras, claro. A ideia por trás de tudo é garantir que cada centavo seja usado do melhor jeito possível. No fundo, o princípio é bem simples: transparência e competição. O governo precisa procurar sempre o melhor serviço pelo melhor preço, porque no final das contas, o dinheiro é de todo mundo. E qual é a principal ferramenta para garantir que essa competição aconteça de verdade? É um processo com um nome que todo mundo já deve ter ouvido falar: a licitação. Para entender o que é licitação, pensa num consumidor bem esperto antes de fazer uma compra grande. Ninguém vai na primeira loja e compra, né? A gente pesquisa, compara preço, qualidade e aí sim, escolhe a melhor oferta. A licitação é basicamente isso: uma grande pesquisa de preços que o governo é obrigado a fazer. É a regra de ouro para quase tudo. E quando esse processo funciona direitinho, o resultado é transformador. Lembra daqueles 3,6 bilhões? Em Jundiaí, São Paulo, essa grana foi para uma licitação de transporte público. E o resultado foi uma verdadeira revolução. 100 ônibus novos que poluem menos, ar-condicionado em mais da metade da frota, o dobro de ônibus daqueles grandões articulados para as linhas mais cheias, e ainda mais tecnologia como Wi-Fi e a entrada USB. E se mostra o poder de um processo competitivo bem feito, transformando imposto em melhoria real na vida das pessoas. Mas nem sempre o caminho é tão direto assim. Às vezes o governo resolve fazer parcerias e aí as coisas podem ficar um pouco mais complicadas. Vamos analisar dois casos que mostram os dois lados dessa moeda. De um lado, uma parceria de quase 184 milhões para comprar comida da agricultura familiar para escolas no Distrito Federal, um sucesso total. Do outro, uma parceria para produzir um remédio contra o câncer, o Imatinib, um desastre financeiro. O ponto aqui não é dizer que parceria é bom ou ruim. O problema está em como ela é desenhada. A primeira foca em desenvolver a economia local. A segunda tentou driblar as regras do mercado e não deu certo. E o sucesso da parceria no DF tem um rosto: é o do agricultor Ivan Engler. Para ele, o programa trouxe estabilidade, preço justo e a chance de planejar o futuro. O impacto vai muito além da grana, gera desenvolvimento, organiza os produtores e ainda leva a comida de qualidade para as crianças. Já no caso do remédio Imatinib, o problema todo começou no timing. A parceria foi fechada bem quando a patente do medicamento original perdeu a validade. Nesse momento, o que deveria acontecer é o que o mercado chama de abismo da patente. Os genéricos chegam com tudo e os preços despencam. Só que a tal parceria impediu essa competição natural. E olha só o resultado nesse gráfico. Em 2018, dentro da parceria, o governo pagava quase R$ 50 por comprimido. 5 anos depois, comprando por licitação, o preço caiu para R$ 2,58, uma redução de mais de 96%. Essa diferença, ao longo dos anos, gerou um prejuízo estimado de 1,2 bilhão de reais. Bilhão! A tecnologia prometida não veio e o preço ficou lá em cima, artificialmente. Agora vamos para um caso em que as regras parecem ter sido, assim, simplesmente ignoradas. Um verdadeiro alerta vermelho de como o dinheiro público jamais deveria ser gasto. No Rio Grande do Norte, a Secretaria de Saúde assinou um contrato de quase 17 milhões de reais, sem fazer licitação. A lei até permite isso em casos muito específicos, tipo quando não existe concorrência. E o que eles compraram? Eletrodomésticos. Fica a pergunta no ar, não é? Desde quando geladeira, micro-ondas são produtos exclusivos com um único fornecedor no país? A falta de uma licitação para comprar itens tão comuns levanta, no mínimo, muitas suspeitas.
Diante de tudo isso, o que pode ser feito? Bom, a resposta está na fiscalização, tanto dos órgãos de controle quanto de toda a sociedade. O caso do Imatinib, apesar do prejuízo enorme, pelo menos serviu para forçar uma discussão sobre como proteger o Estado de maus acordos. As propostas que surgiram são lições valiosas. Primeiro, regras claras para saber quem está entrando no jogo. Segundo, pagar por resultados e não só por promessas. Terceiro, transparência total para qualquer um poder fiscalizar. E, talvez o mais importante, inteligência de mercado. O governo não pode ser ingênuo e ignorar o que está acontecendo na economia. No final das contas, o sistema depende de vigilância. Atuação do Tribunal de Contas, do Ministério Público e até de ações populares, como aconteceu no caso do Imatinib, é essencial para achar os problemas, punir quem fez coisa errada e, o mais importante, corrigir o sistema para o futuro. Pois é, o caminho do dinheiro público pode ser cheio de altos e baixos. A transparência é a luz que permite que a gente acompanhe esse trajeto. E isso nos leva a uma reflexão final. Será que a gente sabe para onde está indo o dinheiro na nossa própria comunidade, na nossa cidade? Fica aí a pergunta.